Está começando mais um episódio do Porta Estreita. Eu sou Alberto Júnior e é uma alegria ter você aqui conosco neste episódio para juntos comentarmos um pouquinho mais da lição da Escola Sabatina. Essa semana, o título da lição, O Conflito por Trás de Todos os Conflitos. E eu quero desde já convidar você a estudar a lição durante toda essa semana. Lembrando que a nossa metodologia de estudo é através do guia de estudos, da lição da Escola Sabatina. Então, todo trimestre, nós estudamos um tema específico da Bíblia, aprendendo mais os conteúdos bíblicos para que eles fiquem fixos na nossa memória. E eu tenho certeza que muitas e muitas bênçãos nós recebemos no nosso momento devocional, nosso momento com Deus. Então, é muito importante você estudar a Bíblia, é muito importante você estudar a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu confesso que talvez é um dos mais desafiadores das Escrituras, que é o envolvimento de Deus em guerras e também em conflitos. Nós vamos analisar como as campanhas militares que nós lemos na Bíblia, especialmente no livro de Josué, na verdade, elas apontam para algo muito maior, que é o conflito por trás de todos os conflitos. E para começar o nosso bate-papo aqui, o nosso comentário, nós vamos direto para a realidade das páginas do livro de Josué. E ao ler, nós somos confrontados com intensas campanhas militares, todas realizadas sob o comando de Deus e em nome de Deus. E a ideia central é que o Senhor estava por trás da conquista de Canaã. Essa convicção ela é expressa claramente nas Escrituras, principalmente ali nas palavras de Josué, quando nós temos ali a declaração forte no verso, para memorizar, de Josué capítulo 10, verso 14, que diz assim, olha: não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. O grande nó aqui, a grande pergunta que não quer calar para muitos de nós é: como que nós podemos entender que o povo escolhido de Deus ele tenha realizado práticas tão duras no Antigo Testamento? E mais, como que nós podemos harmonizar a imagem de um Deus guerreiro com seu caráter de amor, sem diluir a credibilidade, a autoridade e a historicidade do Antigo Testamento? É sobre essa questão difícil que nós vamos refletir hoje e nos próximos dias aí, estudando a lição da Escola Sabatina. Nós precisamos olhar para o panorama geral, Quando nós encontramos na vida ou na Bíblia algo que parece contradizer a bondade de Deus, nós não devemos desistir da leitura. Nós devemos, sim, buscar a perspectiva maior do conflito, tentando entender o que está dizendo ali no texto, o contexto, o que está por trás daquilo. E acredite, há um contexto maior por trás de toda a luta que nós enfrentamos. E a busca por essa verdade é o primeiro passo para a compreensão. Na lição de domingo, o foco se volta para um momento crucial, logo no início da conquista. Israel tinha acabado de cruzar o Rio Jordão e estava diante de Jericó, uma cidade fortificada e com portões totalmente fechados. Israel não tinha nenhuma estratégia de guerra elaborada. Contavam apenas com armas rudimentares como fundas, lanças e flechas. Então, nesse cenário, Josué ele encontra um visitante estranho e pergunta quem ele é. A resposta é um tanto enigmática. Josué 5,14 diz: não sou nem uma coisa nem outra. O texto continua e revela a verdadeira identidade desse visitante, o príncipe do exército do Senhor. Embora essa expressão apareça apenas uma vez no Antigo Testamento, as Escrituras usam os termos príncipe e exército para se referir a líderes militares, anjos ou aos exércitos celestes. O ponto mais importante é que o Cristo pré-encarnado apareceu a Josué. Ele não era apenas um aliado, mas sim o verdadeiro comandante daquele exército de Israel, envolvido em uma batalha muito maior, com anjos e seres celestiais, que ultrapassa o confronto com os cananeus.
Quando Josué pergunta se o visitante estava do lado de Israel, a resposta enigmática e o gesto de profundo respeito e adoração de Josué indicam que a verdadeira questão não era se ele estava do lado de Josué, mas sim se Josué estava do lado dele. Josué estava ali para receber uma estratégia de batalha, mas era parte de um conflito que ia além do seu próprio exército. Quando Josué ele saiu pela manhã antes de tomar Jericó, apareceu para ele um guerreiro totalmente aparelhado para a batalha. E ele respondeu: "Não, sou o príncipe do exército do Senhor. O exército celestial viera combater pelo povo de Deus." E o capitão do exército do Senhor ali estava para comandar. Não foi Israel, mas o capitão do exército do Senhor que tomou Jericó. Foi o Filho de Deus que se apresentou como um guerreiro armado perante o líder de Israel. E a fim de impressionar a mente de Josué de que ele não era outro senão Cristo, o excelso, disse: "Descalça os sapatos de teus pés." Ele então instruiu Josué sobre que caminho seguir para apossar-se de Jericó. Isso nos traz uma lição de foco. Muitas vezes, nas nossas lutas diárias, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nas nossas angústias, sejam elas grandes ou pequenas, nós nos perguntamos: Deus está do meu lado? O que o episódio com o príncipe do exército nos ensina é que a pergunta correta, ela deve ser a seguinte: será que eu estou do lado de Deus? Não é se Deus está do nosso lado, mas é se nós estamos do lado de Deus, porque nós devemos alinhar os nossos objetivos e estratégias com o comandante divino. Quando nós reconhecemos que Deus é o verdadeiro líder, o nosso conforto e segurança se fortalecem, sabendo que o príncipe do exército do Senhor está trabalhando em defesa do seu povo. Então, sempre se pergunte: será que eu estou do lado de Deus? Será que eu estou buscando fazer a vontade do Senhor? Será que eu estou obedecendo aquilo que Ele deseja que eu obedeça? Chegamos então na lição de segunda-feira. E agora, se o conflito de Josué era maior, de onde que ele veio? A resposta nos leva para o espaço, para o que chamamos de guerra no céu. Josué, ao encontrar o comandante, entendeu que sua batalha era apenas uma parte de um conflito muito maior em que o próprio Deus está envolvido. Deus criou o universo e deu às suas criaturas o livre-arbítrio. E você pode se perguntar assim: mas o que é livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o poder de escolha, é o poder de decisão. Nós somos dotados por Deus da liberdade para escolher aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. E o livre-arbítrio é um requisito indispensável para que exista o amor. Mas essa liberdade significava que as criaturas podiam escolher obedecer ou se opor à vontade divina. E foi aí que a tragédia começou. Um anjo poderoso, Lúcifer, rebelou-se contra Deus e arrastou consigo muitos outros anjos. As escrituras em Isaías 14 e Ezequiel 28 usam reis terrestres, Babilônia e Tiro como símbolos para descrever a origem desse conflito no plano celestial. Quando Isaías fala que o rei da Babilônia tentou subir ao céu, ou Ezequiel fala do rei de Tiro que morava no Éden ou no Monte Santo de Deus, alguns estudiosos veem aí uma sátira ou parábola. O rei de Tiro, ao se exaltar no domínio terrestre, simbolizava a rebelião, a autossuficiência e o orgulho que atuavam no domínio celestial. Então, as guerras ordenadas por Deus na terra, elas eram, na verdade, manifestações terrenas do grande conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. Elas serviam, em última análise, para provar a justiça e o amor de Deus em um mundo caído. Desde que Adão submeteu a sua mente ao engano de Satanás, o conflito dele passou a travar-se com muita intensidade entre o bem e o mal, entre Deus e o inimigo. Finalmente, a verdade triunfará sobre a falsidade, e Deus subjugará o adversário. A inimizade de Satanás para com Cristo manifestou-se contra seus seguidores. O mesmo ódio aos princípios da lei de Deus
pode ser divisado em toda a história passada. Os empenhos de Satanás de representar mal o caráter de Deus e sua perseguição aos que ousam resistir aos seus enganos foram perseverantemente seguidos em todas as épocas. Quando nós encaramos problemas, injustiças ou mesmo lutas espirituais, precisamos lembrar que não estamos apenas lidando com situações isoladas, mas sim com a realidade dessa batalha cósmica entre o bem e o mal. Reconhecer que há forças espirituais maiores em jogo nos ajuda a entender que a nossa fé e as nossas escolhas têm implicações que transcendem o nosso dia a dia. E é por isso que nós precisamos confiar em Deus. Precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, entender que nós estamos no meio desse conflito e entender que muitas das situações que nós passamos, elas estão inseridas dentro do grande conflito do bem e do mal. Na lição de terça-feira, o Senhor é guerreiro. Para entender isso, nós vamos voltar ao Êxodo. Durante a longa permanência no Egito, os israelitas eles se esqueceram do Deus verdadeiro e eles adoraram ídolos. Eles ficaram ali escravizados durante 400 anos e sob a pressão egípcia, eles clamaram e Deus interveio em seu favor. O conflito do Êxodo não foi apenas uma luta entre Moisés e Faraó. No antigo Oriente Próximo, as batalhas entre povos elas eram vistas como batalhas entre seus respectivos deuses. E o Êxodo deixa claro que o Senhor executou juízo não apenas sobre Faraó, mas sobre todos os deuses do Egito. Na verdade, esses deuses eram demônios, ou o poder opressivo e a injustiça social do Egito. Em última análise, Deus está em guerra contra o pecado e não tolerará para sempre a sua existência. A destruição dos caídos e dos seres humanos que se identificaram de forma irremediável com o pecado deve ser vista como um estágio anterior ao juízo final. O conceito da destruição total dos cananeus, por exemplo, deve ser entendido dentro dessa visão cósmica. O que estava em jogo ali era a reputação de Deus e do seu caráter. Uma vez que o pecado ele se enraiza na existência humana, não há terreno neutro. Portanto, a eliminação dos cananeus ela deve ser vista como uma prévia do juízo final, onde o mal será para sempre erradicado. Deus é um guerreiro que luta contra o mal em sua essência, e não apenas contra as suas manifestações externas. Para nós, isso significa que não há espaço para ficarmos em cima do muro. Nós precisamos nos posicionar, precisamos estar ao lado de Deus, precisamos obedecê-lo, precisamos escolher o Senhor. Se o pecado se opõe à existência de Deus, precisamos estar dispostos a lutar com a sua ajuda contra o pecado em nossas vidas, reconhecendo que a verdadeira guerra é espiritual. Na lição de quarta-feira, nós aprofundamos então aqui o ideal original de Deus para o seu povo. Nós voltamos ao momento de crise, quando Israel estava encurralado entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. Moisés disse palavras poderosas: "Não temais, estai quietos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. O Senhor lutará por vós, e vos calareis." Êxodo 14, verso 13 a 14. Deus ele interveio de forma milagrosa em favor dos israelitas desamparados, mostrando que a batalha era de Deus e não deles. O Êxodo era o modelo. Não era para ser uma campanha de guerra travada por Israel, mas sim uma demonstração da intervenção de Deus. A iniciativa pertencia a ele. Ele estabelecia a estratégia e conduzia a campanha. Se ele não lutasse por Israel, o sucesso seria impossível. Ellen White interpretou que Deus originalmente não planejou que eles adquirissem a terra prometida pela guerra, mas sim pela submissão e obediência incondicional. Então, durante a libertação do Egito, Deus travou as batalhas por eles, e o que Israel precisava fazer era apenas ficar calmo e testemunhar do poder de Deus. A Bíblia mostra que, no plano ideal, Israel não precisaria lutar por si mesmo.
O envolvimento ativo de Israel na guerra, como a conquista de Canaã, só ocorreu como consequência da sua incredulidade. Eles não precisariam levantar uma espada contra os egípcios, mas após o êxodo, por causa da falta de confiança, foi necessário que eles lutassem para conquistar Canaã. E aqui nós podemos ver que a nossa tendência natural é querer tomar as rédeas da situação, armar nossas estratégias e lutar com nossas próprias forças. Mas o ideal de Deus é que confiemos totalmente nele, permanecendo quietos e observando o seu poder. Se os filhos de Israel não tivessem murmurado contra o Senhor, ele não teria permitido que seus inimigos fizessem guerra contra eles. A murmuração e a falta de fé abrem portas para lutas que no plano original não deveríamos enfrentar. Então precisamos observar bem a nossa vida. Será que nós estamos nos colocando nas mãos de Deus? Será que nós estamos confiando nas promessas do Senhor? Ou será que nós estamos murmurando o tempo todo, reclamando o tempo todo? Aparece um problema aqui, um problema ali, e nós reclamamos, murmuramos, questionamos. Deus deseja que nós venhamos confiar nele, nas suas promessas, na sua palavra, porque ele cuida de cada um de nós. Na lição de quinta-feira, comparamos duas narrativas de guerra. A primeira vez que Israel lutou contra os amalequitas e o episódio de Jericó. Depois de sair do Egito, Israel começou a murmurar e a questionar a presença de Deus no caminho. A intervenção de Deus, embora continuasse, desceu para um nível onde ele chamava o seu povo de volta ao plano ideal. E qual era o plano ideal? Confiança completa. A lei da guerra foi dada somente após os 40 anos no deserto e foi causada pela incredulidade de Israel. Novas circunstâncias exigiram novas estratégias, e foi por isso que Deus exigiu que Israel aniquilasse os cananeus. A guerra se tornou um teste de lealdade e dependência total a Deus. A participação de Israel em Canaã, embora ativa, sempre dependeu do auxílio incondicional de Deus. Tente pensar no colapso das muralhas de Jericó. Foi um milagre divino. Israel teve apenas que demonstrar obediência obstinada a Deus. A única maneira de influenciar o resultado da guerra era pela atitude de fé ou de incredulidade nas promessas de Deus. Então, o plano de Deus, a vontade de Deus sempre foi que Israel apenas o quê? Obedecesse, que Israel fizesse exatamente aquilo que Deus pediu para ser feito. Eles deveriam demonstrar fé, confiança no poder de Deus. E aqui nós podemos ver a importância da obediência incondicional e da dependência total a Deus. Quando falhamos na confiança, Deus, em seu amor, pode nos levar a caminhos mais difíceis. A segunda melhor opção para nos ensinar a depender dele novamente. Nossa participação em qualquer conflito, seja ele físico ou espiritual, deve ser uma evidência da nossa fé condicional no auxílio de Deus. O resultado da luta sempre dependerá da nossa atitude. Nós vamos agir pela fé ou pela incredulidade? Chegamos então ao estudo adicional, ligando todos os pontos aqui do conflito do que nós comentamos. Nós vimos que a rebelião começou no céu, quando Lúcifer ele se opôs à essência imutável e eterna de Deus. Isso criou um embate inevitável entre o Pai justo e amoroso e as forças do mal. Quando os poderes políticos e sócio-históricos, como os povos de Canaã, se ligavam às forças cósmicas de rebelião e desafiavam a Deus, Deus ele interveio. O tema de Deus como guerreiro é uma prefiguração ou antecipação da vitória final que teremos contra o pecado. As guerras de Israel não refletem o conflito cósmico de forma perfeita, mas elas servem como um espelho e um prenúncio do juízo divino que acontecerá no fim dos tempos. Existe um ponto fundamental, reforçado por Ellen White, dizendo o seguinte: o privilégio e o dever de entrar na terra de Canaã no tempo designado por ele foi perdido por causa da desobediência de Israel. A permissão para adquirir a terra pela guerra não era o propósito original de Deus,
mas uma concessão devido à incredulidade e ao desvio dos israelitas. Assim, o grande conflito é a luta entre Deus, o Cristo pré-encarnado, o arcanjo Miguel, e Satanás, Lúcifer. As guerras de Canaã eram apenas uma manifestação desse conflito maior, usado por Deus para julgar o mal e defender o seu povo. Então, concluindo a nossa lição aqui, nossos comentários dessa semana, nós podemos ver aqui um chamado ao alinhamento e à fidelidade. Nós precisamos entender que Deus sempre lutará por nós. A nossa parte é aplicar o princípio de que devemos ficar calmos e esperar que o Senhor lute por nós, como em Êxodo, capítulo 14, verso 14. Você tem enfrentado alguma luta? Tem enfrentado dificuldades, provações? Quais são as batalhas que você tem travado na sua vida? Se ficarmos firmes na obediência e na dependência, as batalhas que Deus permite em nossa vida serão para nos testar e para testemunhar do seu poder, e não uma consequência dolorosa da nossa incredulidade. Em todas as nossas discussões, desentendimentos ou conflitos, talvez na igreja, na família ou no trabalho, nós precisamos nos perguntar: quem é que está do nosso lado? A resposta de Josué 5:13 a 15 é clara. Nós devemos nos assegurar de que estamos do lado do comandante celestial. É assim que mudamos nossa atitude diante de todos os conflitos que podemos enfrentar. E é com essa reflexão profunda que nós encerramos o nosso episódio de hoje sobre o conflito por trás de todos os conflitos. É um tema complexo, mas espero que essa conversa que tivemos aqui neste episódio, passo a passo, tenha trazido luz à forma como Deus lida com o mal e a guerra, sempre visando a defesa do seu caráter e a salvação do seu povo. Vamos juntos orar, vamos juntos falar com Deus. Querido Deus, neste momento desejamos permanecer ao teu lado, desejamos obedecê-lo, ser fiéis à tua palavra, obedientes àquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Se porventura estamos enfrentando lutas, passando por dificuldades, ajuda-nos, Pai, a depender do Senhor. Ajuda-nos a confiar nas tuas promessas, pois entregamos ao Senhor a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, não há espaço neutro neste grande conflito. Que você possa hoje escolher estar firmemente do lado do príncipe do exército do Senhor. Eu sou Alberto Júnior e te espero no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!